E olha, os adolescentes de hoje não conhecem um mundo sem internet. Também hoje estão vivendo uma recessão econômica mundial e tudo isso pode trazer alguns problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão. E é disso que a gente vai falar agora com a Jamile Façanha, que é psicóloga, e com a Daphne Albuquerque, que é psiquiatra. Lembrando que nós estamos seguindo aqui os protocolos de segurança e mantendo o distanciamento. Bom dia, meninas, tudo bom? Bom dia. Quais são as características dos adolescentes hoje em dia, né? Essa chamada geração pós-milênio? É uma geração muito conectada, é uma geração que tem um boom de informações muito grande à disposição. Talvez por isso também tenha uma certa dificuldade em tomada de decisão, porque são muitas opções, isso gera um pouco de ansiedade. É uma geração que tem uma relação com o mundo virtual muito grande, então não necessariamente o que intermedia as relações é a presença, é a conexão, mas eu prefiro dizer que isso tem mais a ver com o contexto social do que só com a geração desses adolescentes. E quais são as principais consequências dessa vida aí tão conectada e desse excesso de informação? Esse excesso de informações pode gerar um pensamento excessivo no futuro, sempre está pensando no futuro, e aí começa a gerar um transtorno de ansiedade. E quando as expectativas não são atendidas, isso pode gerar transtornos depressivos, por exemplo. Diante das frustrações, você não consegue atender o que você espera, e aí gera um transtorno do humor. E tem as questões dos seguidores também, né? Que isso também hoje em dia divide, né, os adolescentes. O ser validado, o ser curtido, o ter comentários, o ser elogiado, o estar sendo popular, o ter seguidores, isso tudo são pequenas metas e a cada vez que aquilo passa de um certo patamar que o adolescente ou qualquer pessoa que está nas redes sociais se coloca como um objetivo bacana, aquilo vai gerando um prazer. Então precisa estar entrando nesse ciclo o tempo todo. Sim. A métrica hoje, o nível de exigência é muito maior e começa muito mais cedo esse senso de ser produtivo, até emocionalmente. Como é que a gente faz para identificar um jovem que está ansioso e que precisa procurar ajuda? Não está conseguindo mais dormir, está interferindo no apetite, está interferindo em atividades que antes eram comuns, fáceis de serem feitas. Então aí a gente tem que começar a ficar atento, que precisa ser olhado, precisa ser avaliado, ver se isso caracteriza algum transtorno, algum diagnóstico, para fazer algum tratamento, intervenção psicológica ou medicamentosa. Mas se a ansiedade, mesmo não sendo patológica, está gerando um incômodo e o adolescente não está sabendo o que fazer com aquilo e a família também não está sabendo como ajudar, já é possível procurar uma ajuda terapêutica, né? A terapia não só é vista como tratamento, ela é vista também como um processo de crescimento, como uma ajuda nesse processo de autoconhecimento. Então a gente não precisa olhar para o lado da psicoterapia apenas como um tratamento de saúde. Como que a gente diferencia um jovem que está ansioso, que está, né, sofrendo de ansiedade e um que está em depressão? O que tem em comum e o que tem de diferente? Na depressão, que é mais comum? O isolamento social, aquele humor rebaixado, ele está sempre mais triste, ele não tem mais vontade de fazer coisas que antes lhe davam prazer. Geralmente, o que é que tem em comum? A insônia pode acontecer nos dois. Geralmente na ansiedade é uma insônia inicial. Ele pensa tanto no futuro que ele não consegue começar a dormir. Na depressão, ela pode se expressar mais de uma forma terminal. Ele começa a dormir, mas ele acorda antes do tempo. E aí, então, o ideal é, quando os pais perceberem esse tipo de sintoma, começar com uma terapia e aí a terapia, se for o caso, indica para um psiquiatra. É assim que funciona, Jamile? Os dois caminhos são possíveis, né? Então, assim, eu acredito que hoje as duas áreas trabalham de uma forma muito em conjunto. Então, a gente precisa da medicação, a gente precisa desse acompanhamento e a gente precisa do processo terapêutico. A gente precisa olhar como é que estão as relações interpessoais desse adolescente. A família, né? O ambiente em casa. Ambiente, família, amigos, namoros, sexualidade, como que está sendo tudo isso. A gente precisa cuidar da terapia, a gente muitas vezes precisa medicar e a gente precisa pensar na questão de alimentação e atividade física, que também são fatores fundamentais para a retomada de uma vida mais funcional. Então, muitas vezes a gente, além do psicólogo e do psiquiatra, a gente vai fazer o encaminhamento para um nutricionista, para um profissional educador físico, para tentar fazer com que aquele desenvolvimento do adolescente seja feito de uma forma global e a recuperação seja mais rápida. E em relação à pandemia especificamente, o que está acontecendo com os jovens? E o que vocês acham que isso pode acarretar aí no futuro?
Eu acredito que hoje está sendo mais visto também, porque está todo mundo mais próximo, né, dentro da mesma casa. Então, com a convivência, está sendo possível identificar mais algumas coisas, né? Inclusive para o adolescente e identificar qual é o lugar dele nessa família, qual é o papel dele, né? Como que anda a ansiedade na família e tá chegando nele, como que essas indefinições são processadas por todos. Agora, para encerrar, eu queria que vocês deixassem aí conselhos, dicas para quem é adolescente ou quem tem adolescente em casa. O que eles podem fazer para melhorar, para passar por essa fase com mais tranquilidade, com menos ansiedade, com mais confiança? Bom, primeiro eu acho que o recado para os pais, que é o desenvolvimento da autonomia do adolescente. Tentar dar autonomia para ele. E o adolescente pode também abrir o leque, como a gente já falou, do tratamento, é a mesma coisa da prevenção. Atividade física, relacionamento com amigos, relacionamento com família, né? Procurar atividades prazerosas, porque do mesmo jeito que a gente trata, a gente previne. E estimular esse jovem a se posicionar, a dialogar, a trazer suas opiniões e de fato, de verdade, ouvir. Isso ajuda muito nessa percepção de que ele tem um lugar validado. Obrigada, viu? Adorei!